Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos retornando aí para mais uma live. Esse ano tivemos alguns imprevistos aí em relação às lives, mas sempre que a gente pôde, a gente esteve aqui para passar conteúdo aí para vocês. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Vamos aí compartilhando, ajuda aí a assinar aí, ajude a compartilhar essa live. Boa noite a Safit MG, sejam bem-vindos. Boa noite, Rude, sejam bem-vindos. Vamos aí hoje estar falando sobre a reforma tributária e os impactos aí nas retenções tributárias, o que é que a gente tem já de imediato com a própria reforma, mas a gente sabe aí, apesar da reforma tributária esse ano ter estado aí bastante em voga, as regulamentações em si ainda nós não temos nada de oficializado, então a gente vai trabalhar aqui por enquanto com o que a gente tem positivado na Constituição, né? O que foi implementada aí pela Emenda Constitucional 132 de 2023, de 20 de dezembro, ou seja, daqui 17 dias estará fazendo aí um ano da Emenda Constitucional 132 que trouxe a reforma tributária. Passa rápido, em um ano já da reforma tributária. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Vamos compartilhando aí, pessoal, ajuda a gente aí. Aguardar mais uns minutinhos aí enquanto o Instagram vai fazendo a entrega da live para o pessoal. Boa noite, Hugo Araújo, seja bem-vindo. Vamos aí, vamos compartilhando. Tem um aviãozinho aqui, né, para quem está no celular, aqui no canto direito aqui embaixo. Clica no aviãozinho, compartilha aí com os amigos. Tá? Boa noite, Hugo. Caso você não siga a Escola de Tributos Municipais, aqui em cima tem uma setinha, é só você baixar, tá? Baixa ali, do lado vai ter um botão para você seguir, caso você não siga a escola, tá? Então já vamos seguindo a escola. O Hugo aqui marca a Cami, obrigado aí, Hugo. Vamos mais um minutinho aqui, a gente já começa o tema, lembrando que hoje a gente vai falar da reforma tributária e os impactos nas retenções tributárias, tá? A gente vai fazer um bate-papo aí sobre esse tema aí. Então vamos aguardar um pouquinho, vamos compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, dos amigos, enfim, diretamente com os amigos. Deixa eu só ver aqui. Só um instantinho. E voltando aqui, acho que eu voltei, né? Tinha dado um tiltzinho aqui no celular. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar então, tá? Pra gente fazer nosso bate-papo hoje aí sobre a reforma tributária e os impactos nas retenções tributárias, né? Retenção tributária é um tema que, por vezes, pode causar muitas dúvidas, né? Hoje nós temos aí uma realidade relacionada à retenção tributária que ela vai abarcar aqueles tributos com uma característica relacionada ao consumo, né? Então, aqueles tributos que têm essa... Boa noite, Clésia, seja bem-vinda. Boa noite, Mara Keren, seja bem-vinda. Vamos compartilhando aí a live. Clique no aviãozinho aqui, compartilha, que a gente está acabando. A gente está começando agora o conteúdo, tá bom? Então, quando a gente está falando de retenções tributárias, a gente está falando de tributos conhecidos como a tributação sobre o consumo, né? Então, tem alguns tributos que são tributações reais sobre bens, como por exemplo IPVA ou IPTU, né, que estão relacionados à tributação de bens. E nós temos aí uma grande carga da retenção tributária
A maior parte da retenção tributária ela ocorre sobre tributos de consumo, tá? Mas não é só sobre tributo de consumo. Também há aí uma situação que é no caso do imposto de renda. Então há retenção, né, que é um imposto daí sobre a renda, não é sobre o consumo em si, uma retenção tributária sobre o imposto de renda. Então, tanto o imposto de renda da pessoa física, como o imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? E a retenção tributária, o que a gente tem que ter em mente, tá? Quando você pegar uma legislação, quais são os termos que vão indicar, né, que vão te dar uma ideia de que aquela situação descrita ali na legislação é algo que pode vir a ser uma situação onde alguém vai ter que fazer a retenção daquele tributo e recolher isso para o fisco. Então a gente está falando aqui de responsabilidade tributária. Né? Então nós temos aí no campo do sujeito passivo, que o sujeito passivo é aquela pessoa obrigada a fazer o recolhimento do tributo, da obrigação principal. E dentro do sujeito passivo nós temos duas figuras, né? Nós temos lá o contribuinte e nós temos o responsável. Tá? E o contribuinte é aquela pessoa que pratica o fato gerador, que é aquela situação definida em lei, que quando vier a ocorrer, vai nascer a obrigação tributária e, consequentemente, depois a obrigação de pagar um tributo. Então, o contribuinte ele é o que pratica o fato gerador, e algumas vezes a lei do tributo, né, a legislação do tributo, ele vai dizer o seguinte: olha, quem é o responsável, quem é o sujeito passivo, que é aquela pessoa que vai ter que recolher os tributos para os cofres públicos, é o contribuinte. Boa noite para a Denise, boa noite para o Marlo, sejam bem-vindos. E agora, existem situações onde a lei vai falar o seguinte: olha, o fato gerador ocorreu, mas quem vai ter que recolher esse tributo, quem vai ficar responsável pelo pagamento desse tributo, não é o contribuinte. É um responsável que eu vou determinar aqui, a lei, né, vai determinar quem vai ser esse responsável por recolher o tributo. Esse responsável, ele não pratica o fato gerador, mas ele tem de alguma forma uma relação com esse fato gerador. Tá? E tratando aqui de responsabilidade em relação ao consumo, né, nós temos aí algumas situações, né, e mais do imposto de renda, que não é de consumo, mas também ocorrem retenções no imposto de renda, o que você precisa olhar na legislação, né? Como eu falei ali agora há pouco, tem a questão ali da figura do sujeito passivo, que ele se divide em dois. Mas para você saber uma responsabilidade, que é o segundo, né? Não é o contribuinte que pratica o fato gerador. Quem vai ser o responsável, que normalmente é o tomador, né, de um serviço, ou aquele que está comprando um tributo, um produto, tá adquirindo um bem. Então, normalmente, essas pessoas, esses adquirentes de produtos e serviços, que vão ter que fazer a retenção. E quando que eles sabem, né, que eles vão ter que fazer a retenção? Quando na legislação estiver escrito responsável pelo recolhimento, quando na legislação estiver escrito substituto, tá? Então, ou até mesmo pode vir a aparecer responsável, né? A palavra responsável. Então, se você vê responsável, substituto, responsável, né? Responsável, substituto, isso são palavras, né? São termos utilizados que a legislação está dando uma dica que ali aquele caso é um caso de retenção. Tá? E no caso de consumo, por exemplo, nós temos o ICMS. No ICMS, existe uma situação, por exemplo, conhecida como substituição tributária para frente ou para trás. Tá? Não vou entrar no detalhe do que é isso agora. Mas alguns adquirentes, né, da cadeia, como o ICMS também é um tributo sobre o consumo, tá?
A legislação do ICMS elege, para alguns casos, algumas pessoas que estão ali no meio de uma cadeia produtiva, para que essa pessoa seja responsável pelo pagamento do tributo. Então, por exemplo, nós temos um caso assim de substituição para trás que um exemplo, eu tenho um produtor rural, né, ou que produz ali o leite, que produz as hortaliças, que produz as verduras, enfim, que produz um suíno, um gado ou algo nesse sentido. E esse produtor, ele vai e vende a sua produção, por exemplo, para uma indústria. E o que acontece? Normalmente a legislação do ICMS, ele coloca a indústria como substituto tributário desse que ficou para trás. Esse que ficou para trás ali, o produtor, ele não vai ser responsabilizado pelo recolhimento do ICMS lá da operação que ele fez. Mas quem vai ficar responsável? Quem vai ficar responsável é a indústria, tá? É a indústria aqui. Então, quando a indústria compra do produtor, naquele preço, né, ali do produtor já está incluído o tributo daquele produtor, tá? Já está incluído o tributo daquele produtor, só que a indústria, ela vai passar para o produtor o valor lá do preço descontado um valor do tributo. Na verdade, o produtor nem vai saber que ele está pagando ali o ICMS, tá? Porque na verdade já está descontando de um valor que o produtor deveria receber. Vamos imaginar um litro do leite, né? Vamos chutar aqui, só a título de exemplo, que o produtor entrega o litro do leite a R$1 para a indústria. Só que na verdade, se fosse o produtor que fosse pagar o ICMS, o produtor ia vender por R$1,20, tá? Só que assim, o preço mesmo é R$1,20, só que a indústria está repassando só R$1 para o produtor, porque 20 centavos seria uma espécie de uma retenção que ela tem que fazer, porque ela é a substituta tributária naquela relação do ICMS, tá? Então ela faz ali uma operação onde existe ali um substituto tributário. E no caso da reforma tributária, pessoal, a reforma tributária, em termos de retenção, ela, pelo menos atualmente, né, ou a reforma tributária aprovada em 20 de dezembro de 2023, por meio da emenda constitucional 132, ela não mexeu no imposto de renda, mas as alterações mais significativas foram em tributação sobre o consumo. E o ICMS é um tributo sobre consumo e é um tributo que vai ser afetado pela reforma tributária. Tá? Porque o ICMS, que é um tributo estadual, junto com o ISS, que é o seu primo ali, né, um tributo municipal, um imposto municipal, esses dois tributos eles vão deixar de existir. Então, a partir de 2033, esses tributos, o ICMS e o ISS, eles não vão existir mais. O ICMS hoje, a gente não vê com frequência, principalmente quem fornece para órgão público, que é a maioria dos cursos que eu ministro, né, relacionados à retenção tributária, estão relacionados àquelas retenções tributárias nas contratações realizadas por órgãos públicos, né, tanto o órgão público da administração direta, como da administração indireta. Nós temos ali autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Que faz parte da administração indireta. Então, para esse pessoal, o ICMS, normalmente, né, principalmente quando é órgão público da administração direta, autarquias e fundações, essas entidades, elas não fazem a retenção do ICMS, tá? Porque o ICMS tem uma sistemática
toda diferente, tá? Ele vai trabalhar mais com o conceito de substituição tributária. Já o ISS é comum que a sua entidade, o seu órgão, né, aí da administração direta, ou da administração indireta, como por exemplo uma autarquia ou uma fundação, em determinadas operações de prestação de serviço, é comum que haja a retenção do ISS. Aí o órgão ou a entidade tem que reter esse ISS e mandar o produto da arrecadação, né, esse produto da retenção, para o ente, né, o qual o ISS é devido. Aí tem a regra do ISS, eu tenho que ir lá para o artigo 3º da Lei Complementar 116, verificar para onde o ISS é considerado devido, e eu, órgão, né, ou eu, entidade, que fiz a retenção desse ISS, eu vou ter que recolher esse ISS lá para o município, onde o ISS é considerado devido de acordo com as regras do artigo 3º da Lei Complementar 116. Tá? Então, hoje, é comum que os órgãos façam isso, né? Órgãos e entidades, no ISS. Já no ICMS, não é comum. E o que vai acontecer quando a reforma tributária entrar em vigor, naquelas situações que afetam hoje esses dois tributos, o ISS e o ICMS? Esses dois tributos, eles vão ser substituídos por um tributo chamado IBS, tá? Eles vão ser substituídos por um tributo chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS, ele é a junção do ISS com o ICMS. E mais algumas coisas que hoje não são tributadas pelo ICMS ou não são tributadas pelo ISS. Então o IBS, ele é maior, ele é muito maior, existem muito mais fatos geradores, né, que incidem sobre o ICMS, sobre o IBS, do que simplesmente a junção de tudo que era ICMS e ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O IBS ele é um pouco maior. E qual que vai ser a novidade, né? Muito provavelmente a legislação vai exigir, eu estou falando muito provavelmente porque hoje nós não temos ainda a legislação do IBS, tá? Está em discussão no Senado, eu estou falando aqui situações que podem ocorrer. E referente aqui, como eu falei, que o meu forte, eu trabalho com retenções tributárias, naquelas contratações realizadas pelo setor público, seja administração direta ou indireta, ali nós temos uma realidade muito pontual para o IBS, porque já está previsto na Constituição, no artigo 149C, a própria reforma tributária trazida pela Emenda Constitucional 132 de 2023, aprovada, né, promulgada ali em 20 de dezembro de 2023, estamos aí a 17 dias de completar um ano da reforma tributária. O artigo 149C, introduzido pela Emenda Constitucional 132 na Constituição, ela traz uma regra onde naquelas contratações realizadas por órgãos públicos da administração direta e autarquias e fundações, ali a forma como está expressa traz para a gente que ali vai ocorrer uma situação de retenção. Tá? Antes de eu continuar, deixa eu dar um oi aqui. Uma boa noite. Algumas pessoas aqui acabaram passando, tá? Não vi, mas para o Fernando, para a Dani, para a Natália, para a Valéria Messias. Oi, Valéria, boa noite, tudo bom? Como é que tá Cruzeiro do Sul aí? Tudo certo? Silva aqui, boa noite também. Boa noite para o Edilson, boa noite para o André Bueno. Sejam bem-vindos aí, tá? Quero aproveitar esse break aqui, ó. Compartilhem aqui a live, tá?
tem um aviãozinho aqui, compartilha. A gente está falando hoje sobre a reforma tributária e os impactos nas retenções tributárias, né? O que é que pode impactar. Vou pedir para você aqui, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, depois quando a gente estiver caminhando para a parte final, eu vou ler as dúvidas, se tiver. Aqui, priorizem colocar nesse ponto de interrogação que tem aqui, tem um box com ponto de interrogação, tá bom? Se você não segue a Escola de Tributos Municipais, vem aqui em cima, tem uma setinha, baixa e do lado vai ter um botão para você seguir a Escola de Tributos Municipais, tá bom? Faz isso aí, dá uma moral pra gente. Então, voltando. Obrigado aí por quem tá dando os emojis aí, coraçãozinho e tal, isso aí também ajuda a gente aí, obrigado, tá? Voltando aqui. Então, o artigo 149C, ele já traz lá pra gente uma forte indicação de retenção do IBS quando uma contratação de um bem ou de um serviço for realizado por um órgão público, inclusive de obras públicas também, tá? Então, um ente da federação, né? Um órgão da administração direta, ou, por exemplo, também da administração indireta, como uma autarquia em fundação. Quando ele fizer uma compra, a Constituição já está indicando que quando o IBS efetivamente entrar, vai ser um caso de retenção. Por quê? Porque o artigo 149C, ele está falando que vai pertencer ali aos estados, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação, né, naquelas operações onde eles estiverem fazendo a compra de um bem ou de um serviço, o IBS envolvido naquela compra vai pertencer, vai ser uma receita do ente que está fazendo a aquisição. Tá? E só reforçando que a receita é daquela determinada unidade da federação, daquele determinado ente. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Cruzeiro do Sul, né? Aqui que a gente falou aqui no Acre. Vamos imaginar que lá tenha o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, tem uma autarquia. Essa autarquia, que às vezes alguns municípios têm autarquias para prestar o serviço de fornecimento de abastecimento de água e esgoto no município. Às vezes o município tem uma autarquia para administrar a sua previdência, o seu regime próprio de previdência. Tá? Obrigado aí pelos emojis, pessoal, muito obrigado. Os regimes próprios de previdência. Então essas autarquias, quando elas fizerem as suas compras, os seus pagamentos, aquela tributação de IBS envolvida naquela situação, aquele IBS, ele vai ser de titularidade nesse exemplo que a gente está dando, do município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Por quê? Porque o tributo, ele vai ser de titularidade daquele ente que está comprando. É do ente, tá? Não é da autarquia. Se a autarquia pertence a Cruzeiro do Sul, no Acre, aquele IBS gerado na compra da autarquia é de titularidade do município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Tá? E qual daí que é a grande novidade, né? O impacto que a reforma tributária está trazendo em relação a isso? É que antes a gente tinha uma retenção de ISS. Não tínhamos do ICMS. Agora, como está juntando ISS e ICMS, transformando no IBS, a retenção ela vai ocorrer também quando essa autarquia, no exemplo que a gente deu, estiver comprando também um produto. Então vamos imaginar, a autarquia comprou computadores, comprou móveis de escritório. Essa autarquia, ao fazer essa compra, esse pagamento, vai ter um IBS ali. Esse IBS, a autarquia vai fazer uma retenção e esse dinheiro, né, dessa retenção pertence ao município de Cruzeiro do Sul, no Acre, nesse exemplo que a gente está dando. Tá? Então,
vai ter ali uma tributação sendo retida sobre um produto e não mais só sobre um serviço, tá? E não mais só sobre um serviço. Tá? Lembrando que a reforma tributária, em relação ao assunto retenções tributárias, ela provocou alterações em relação àquela tributação que é sobre consumo. Tá? E a gente acabou aqui de falar sobre o ISS e o ICMS, tá? Que eles vão virar o IBS. O imposto de renda não está sendo afetado, pelo menos nesse primeiro momento, tá? A não ser que tenha alguma alteração, venha alguma outra alteração constitucional, tá? E também não está sendo afetado nesse primeiro momento uma contribuição para o INSS, também conhecido como INSS. Então, nem imposto de renda, que é um tributo que sofre a retenção, nem o INSS, que é um outro tributo que sofre retenção, foram impactados pela reforma tributária, tá? Quando o assunto é retenções tributárias. Agora, o IBS, que juntou o ISS e o ICMS, sim, esse aí a gente teve impacto, a gente falou aqui, e fazendo um resumo do IBS e do ICMS. O ICMS, até então, os órgãos públicos, por exemplo, não fazem a retenção, e a partir da entrada em operação do IBS, que ele vai se dar em 2029, tá? Na verdade, em 2027, 2028, já vai ter o IBS. Só que vai ser a título de teste, vai ser uma alíquota reduzida, né, que vai chegar aí no total aí a 0,1%, tanto estadual como municipal, né, a soma vai dar 0,1%, a título de teste, mas vai entrar para valer mesmo a partir de 2029, que inclusive o ISS e o ICMS a partir de 2029, as alíquotas começam a cair 10% ao ano até 2032, quando a partir de 2033 esses dois tributos, ISS e ICMS, vão deixar de existir. Tá? Aí vai ficar só a IBS. Mas a IBS já a partir de 2029 ela começa a entrar para valer, então a partir dessa data vão ter receitas aí para os municípios, para os estados e para a União, em cima das compras que esses entes fizerem, né? Vai ter uma receita ali de IBS que vai pertencer ao município, ao estado, né? Ou ao município, ao estado que está fazendo essa compra, ou até mesmo à União, né? No caso da União. Pessoal, priorizem colocar as dúvidas aqui, ou colocações, sugestões, críticas, enfim, aqui num ponto de interrogação, tá? Senão depois eu posso perder. Eu vi que alguém colocou alguma coisa ali, depois eu vou tentar resgatar, tá? Então, o IBS é isso, tá? O IBS ele vai entrar e vai provocar aí profundas mudanças aí em relação à retenção de consumo relacionado a ISS e ICMS, tá bom? Aí nós temos o seguinte, nós temos algumas contribuições sociais que também vão sofrer impacto com a reforma tributária. Em especial o PIS e a COFINS. Hoje, quando um órgão público faz uma compra, existem algumas situações onde esse órgão público vai ter que fazer a retenção referente a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. O órgão público vai ter que fazer a retenção sobre o COFINS e sobre PIS. Que órgãos vão ter que fazer? Que entidades? Da administração pública federal, todos, tá? Todos, e eles vão se basear na Instrução Normativa 1234 de 2012, que inclusive regra também a questão da retenção do imposto de renda, tá? Nas contratações de pessoas jurídicas, tudo bem? Agora, estados, né? Órgãos ou entidades de estados. Órgãos ou entidades de município só fazem a retenção da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFINS, se
estados e esse município fizeram um convênio com a Receita Federal nos moldes da Instrução Normativa 475 de 2004. Então lá está o regramento, tá? Precisa fazer um convênio. E fazendo um convênio, daí esses órgãos ou entidades, né, de estados ou de municípios vão ter que fazer a retenção do PIS e da COFINS, observando essa Instrução Normativa 475 de 2004. Tá? Agora, se é um órgão federal ou uma administração indireta federal, aí vai olhar para a Instrução Normativa 1234 para fazer a retenção do PIS, da COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido. E qual que é o impacto, né, que a reforma tributária trouxe sobre esses tipos de retenção desses tributos? Primeiro, a reforma tributária não está atacando e não abordou a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ficou de fora, tá? Mas a reforma tributária criou uma contribuição, deu a competência tributária para que a União institua, né, uma contribuição chamada Contribuição sobre Bens e Serviços. Dentro dessa contribuição sobre bens e serviços, tem o que a gente conhece hoje como PIS e COFINS. Tá? Tem o que a gente conhece hoje como PIS e COFINS. Tá? A partir de 2027, a CBS, que está ali absorvendo ali o PIS e a COFINS, a CBS ela vai começar a ser cobrada. Tá? E a partir do momento que a CBS começa a ser cobrada, o PIS e a COFINS vai morrer. Tá? Então, primeira mexida que a gente vai ter que ficar ligado, que a CBS entra em 2027. Então a CBS ela vai entrar 2 anos antes do IBS. O IBS só lá em 2029. Mas, assim, com as mudanças já mais efetivas, mais significativas do IBS. Mas em 2027, a CBS ela já entra com tudo, tá? A CBS ela já vai vir valendo mesmo. E essa CBS, daí vai deixar o PIS e a COFINS vai deixar de existir. E o que acontece? Hoje nós temos uma regulamentação sobre retenções de PIS e COFINS na Instrução Normativa 1234, aplicado aí para órgãos federais, órgãos e entidades da administração indireta federal. Nós temos regras de retenção de PIS e de COFINS na Instrução Normativa 475 de 2004, que deve ser utilizada por aqueles órgãos e entidades da administração indireta, de estados e municípios, se esses tiverem convênio para fazer a retenção do PIS e da COFINS. E nós temos uma regra de retenção de PIS e de COFINS na Instrução Normativa 459, que essa instrução normativa ela deve ser observada entre os particulares, tá? Não tem a administração envolvida ali, tá? A administração não está envolvida nessa operação, então entre particulares. Então nós temos 3 normas hoje que regulam a retenção do PIS e da COFINS, que é a Instrução Normativa 1234 de 2012, a Instrução Normativa 475 de 2004 e a Instrução Normativa 459 também de 2004. O que vai acontecer? Como o PIS e a COFINS vão morrer, não vão existir mais, vai estar entrando a CBS, essas normas fatalmente vão ser alteradas. Tá? E qual que é uma outra alteração muito significativa quando a gente está falando desses impactos, né, da reforma tributária nas retenções tributárias? Hoje, pessoal, o PIS e a COFINS, caso, por exemplo, municípios e estados tenham aquele convênio para fazer a retenção, se eles retêm, eles têm que mandar isso para a União, certo? E mesmo que eles não retenham, quando estados e municípios estão pagando ali por uma compra,
existe ali, né, em muitas situações, um PIS e um COFINS ali dentro daquele preço que está sendo pago. O que acontece hoje? O município ou o estado paga, e esse PIS e COFINS não é de estados e municípios. É um PIS e COFINS que, quando esse fornecedor for pagar os tributos federais dele, é um tributo que fica especificamente com a União. Com a reforma tributária, também lá no artigo 149C, que eu falei há pouco sobre o IBS, lá não trata só do IBS, mas trata também da CBS, que a CBS é a junção, né, também, né, está dentro da CBS, o que hoje a gente conhece como PIS e COFINS. Tá? E o legislador, né, o legislador constitucional, ele foi e colocou no artigo 149C que naquelas compras realizadas por órgãos públicos ou a administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, essas compras, naquelas situações em que for situações que esses órgãos ou entidades estejam pagando, aquela CBS contida naquela operação vai pertencer ao município, ao estado ou à União, ou seja, quem está fazendo aquele pagamento. Então hoje municípios e estados, a União não porque ela já arrecada, mas hoje municípios e estados não têm uma receita com PIS e COFINS, assim como tem com o imposto de renda. Hoje estados e municípios, quando eles fazem um pagamento, eles retêm o imposto de renda, se for um caso de retenção, obviamente, e essa receita, né, essa retenção, esse produto, né, da retenção do imposto de renda, estados e municípios não mandam para a União, esse dinheiro entra para os cofres dos estados e dos municípios. A mesma coisa vai acontecer com o PIS e COFINS. Só que aí não com o nome PIS e COFINS, mas com o nome CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que ali dentro vai estar PIS e COFINS. Então a reforma tributária instituiu, né, criou aí essa figura do CBS, e quando municípios e estados que antes não tinham uma receita oriunda do PIS e COFINS, agora vão ter. Só que não vai ser o nome PIS e COFINS, vai ser CBS. Então os estados e municípios vão ter uma receita ali com o IBS, os estados passando a colocar para dentro da sua receita uma receita do ISS, que ele não tinha, era só dos municípios, né? Mas como o ISS vai virar IBS, os estados vão passar a ter essa receita. Por outro lado, os municípios que não tinham uma receita com ICMS na compra, nas suas compras, a partir da entrada do IBS, ele vai ter o ICMS, só que agora não mais com o nome ICMS. Ele vai ter o IBS. Então, estados e municípios vão começar a experimentar uma receita maior, um pouco maior, com as retenções, né? Naquelas situações onde esses entes estão fazendo as compras. E também estados e municípios, eles não tinham uma receita com o PIS e a COFINS. Agora, nas suas compras, agora sim, quando a CBS entrar em vigor, que é em 2027, tá? Quando a legislação da CBS entrar em vigor, que é a previsão de acordo com a reforma tributária é 2027. Aí, então, a partir de 2027, aqueles pagamentos realizados por estados e municípios, que até então não ficavam com nada de PIS e COFINS, a partir de 2027 vão começar a ficar. Só que não mais com o nome de PIS e COFINS, né? Agora com o nome de CBS. Então, essas são as grandes mudanças, né, estruturais aqui, como o nosso público maior é a questão de municípios e estados, né? É a grande questão estrutural, grande mudança estrutural
relacionada que a reforma tributária trouxe e que vai afetar as retenções tributárias. Então, ISS e ICMS que viraram IBS e vai passar a ter uma retenção, artigo 149C da Constituição, assim como também no 149C a CBS, que está ali eliminando o PIS e a COFINS. Então, estados e municípios vão experimentar naquelas operações onde eles fazem os seus pagamentos, as suas compras, vão experimentar aí um possível aumento de receita. E como que vai funcionar, pessoal? A gente não sabe ainda os pormenores, porque a gente precisa da legislação. Mas o que está positivado no texto da Emenda Constitucional 132 nos indica que pode ocorrer através, por meio, né, de uma, falando em termos de alíquotas, daquelas alíquotas instituídas, das alíquotas padrão, melhor dizendo, que vão ser instituídas pelo Senado, né? O Senado tem um papel importante na reforma, que eles vão estabelecer alíquotas padrões para o IBS municipal, para o IBS estadual e para o CBS, tá? Então, é uma possibilidade de alíquota. E também tem uma outra possibilidade, que é a lei complementar, ela pode trazer regras de redução de alíquota para esse caso específico dessas contratações. A gente não sabe hoje como que isso vai ocorrer, mas uma coisa é certa: estados e municípios passarão a ter uma receita que eles não tinham antes. Qual receita que é essa? Para os estados vão passar a ter uma receita que antes era exclusiva do ISS, ou seja, ia exclusivamente para os municípios. E os estados vão começar também a ter uma receita com PIS e COFINS, que antes isso ia só para a União. Por outro lado, os municípios vão passar a ter uma receita com ICMS, que antes eles não tinham, né, que é na compra de um produto. Por quê? Porque o ICMS vai virar IBS, e a IBS vai sofrer a retenção. E também os municípios, assim como os estados, não tinham uma receita sobre o PIS e a COFINS, quando eles faziam os pagamentos dos fornecedores. Mas agora, né, com a entrada em vigor da CBS, o município vai ter uma receita nessas contratações, nesses pagamentos que vão ser realizados com a CBS, que é, né, ali o que veio do PIS e da COFINS. Tá? Então, isso é uma mudança muito significativa. A gente tem expectativa de que a receita de municípios e estados vai dar um salto muito grande. Tá? Porque imagina quanto que estados e municípios não compram. Vamos pegar um município pequeno, né, que tem aí 20 milhões de receita anual. Tá? Ele vai fazer compra, né, ou vamos imaginar que sejam compras de 20 milhões. Né? Porque para fazer compras de 20 milhões, provavelmente tem uns 80 milhões aí, menos um pouco, né? menos, porque tem folha de pagamento. Mas vamos supor aí, o município tem 50 milhões de receita anual, desses 50 milhões ele faz 20 milhões de compras. Se nós tivermos uma alíquota média ali de 20%, então 20 milhões, 20%, eu vou ter aproximadamente 4 milhões. Né? Vou ter aproximadamente 4 milhões de receita com as compras que estão sendo feitas. Então, existe uma expectativa aí muito grande em relação a essa receita. Tá? Vamos ver aqui, a Maione falou ali, mas é para órgão pertencente à esfera municipal ou que tem estabelecimento no município X? Maione, deixa eu só pegar aqui. Maione, a receita, ela vai pertencer à receita com a CBS e com o IBS. Nos moldes do artigo 149C da Constituição, vai pertencer ao ente, né, ao qual pertence aquele órgão que está fazendo o pagamento ou aquela administração indireta que está fazendo o pagamento. Então, eu vou ter que olhar, você vai ter que olhar assim, esse órgão ou essa entidade da administração direta que está fazendo um pagamento é de qual município? Ou de qual estado?
pertencente a qual município, pertencente a qual estado. De posse dessa informação, para onde pertence esse órgão, né? Para o ente que esse órgão pertencer, ou para o ente que essa entidade da administração indireta pertencer, a receita vai ser desse determinado ente, tá? Vai ser desse determinado ente. A Valéria aqui, a reforma propõe alguma medida específica para evitar bitributação? Valéria, na verdade, assim, a reforma trouxe uma bitributação constitucionalmente, né? Porque a bitributação, pessoal, são dois tributos diferentes, né? De entes diferentes, ou até mesmo do mesmo ente, tributando um mesmo fato gerador. E no caso do IBS e CBS, a Constituição já veio autorizando, a própria Constituição autorizou uma bitributação no caso desses dois tributos, que eles vão ter o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmo contribuinte, mesmas obrigações, vai ser, na verdade, como se fosse um tributo só separaram aí para ficar uma parte para a União e outra parte para os municípios, né? Então, a própria Constituição, ela veda a bitributação, tá? Só que naqueles casos que ela autoriza, como, por exemplo, esse caso, tá, do IBS e da CBS, vai estar autorizado aí a bitributação. Mas tem ali situações aí para outros casos de proibição de bitributação. Tá bom? Não sei se eu respondi. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Já está chegando ao fim aqui. Vamos ver aqui, mais nada. Não. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado pela participação daqueles que puderam participar, né? Para quem participou ao vivo, você que está vendo depois, não deixa de seguir a Escola de Tributos Municipais. Você clica aqui em cima, né? Um botãozinho aqui em cima. Vai abrir aqui, do lado vai ter um botão de seguir a escola. Se você não segue, segue a escola. Se você está vendo depois esse vídeo, né, em algum lugar aí, vai lá no perfil da escola e clica no botãozinho de seguir, caso você não siga, tá bom? E, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e continue acompanhando a gente aqui, que a gente vai estar trazendo novidades aqui, tá bom? Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.